privilégio imenso estar aqui com vocês pela segunda vez para pregar a palavra de Deus. É um privilégio estar aqui com vocês, trabalhar este tema, porque nós vivemos em meio à violência. Mas a pergunta é: qual deve ser o comportamento de um cristão em meio a essa violência? Irmãos, pela parte da tarde, vocês terão uma compreensão mais clara de como um cristão deve lidar com essas situações. O meu objetivo nesta manhã é trazer um pouco para a parte teológica. O que as Escrituras nos informam acerca da violência, principalmente na violência digital. Qual deve ser o comportamento do povo de Deus? Eu quero nesse momento convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, livro do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 29. Como a irmã informou a igreja, eu frequento a igreja central de Ananindeua. Eu tenho a alegria imensa de ter aqui comigo meu pai. E, mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês, trabalhando a palavra de Deus. Enquanto você abre a palavra, aproveite para abrir o seu coração para a voz do Espírito Santo. Efésios, capítulo 4, versículo de número 29. Todos encontraram? Amém. Em honra à palavra, eu quero convidá-los a se colocarem de pé para a leitura desta passagem. Talvez vocês estranhem, mas é interessante que no livro de Neemias, a Bíblia diz que quando Esdras subiu para ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que o povo de Israel se colocou de pé em honra à palavra dele. Então, em honra a essa palavra, eu gostaria de ler este texto, todos em pé, tá bom? Efésios capítulo 4, versículo 29, assim diz a palavra do Eterno: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém. Vamos ler novamente essa passagem. Não saia da boca de quem, irmãos? Minha, sua. Não saia da boca dos adventistas palavra que seja suja ou torpe, de acordo com a sua tradução, mas unicamente a que for, e ela tem que ter um propósito: edificação. E o que ela deve transmitir aos que ouvem? Graça. Antes de você tomar o seu assento, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Nós sabemos que o plano da redenção é dividido em 4 etapas: salvação, justificação, santificação e glorificação. Dentro destas 4 etapas, esse texto se aplica a qual etapa? Salvação, justificação, santificação. Então, nós estamos tratando sobre santidade. Podem tomar vossos assentos, por favor. Irmãos, eu só peço a licença da igreja para trabalhar esse texto de uma forma mais profunda, ali para a conclusão da minha mensagem. Porque nesse momento eu quero apresentar para vocês alguns desafios que a igreja adventista ao longo dos séculos tem enfrentado. Melhor dizendo, ao longo dos anos ela tem enfrentado. Interessante é que no passado a igreja adventista do sétimo dia lidava com um desafio no âmbito da literatura. Interessante é que quando você lê os livros
espírito de profecia, você encontra algumas orientações de Ellen White aos jovens e às famílias da igreja, para que eles tivessem cuidado com o tipo de literatura que eles estavam dando, ou o tipo de literatura que eles estavam lendo. Por quê? Porque já nos tempos de Ellen White, a literatura estava recheada de feitiçaria, bruxaria e conteúdo impróprio para menores. É interessante aqui quando você lê o livro só para jovens, logo no capítulo 1, veja a orientação que o espírito de profecia nos fornece. Muitos jovens, eu poderia aplicar outros grupos, crianças, adultos, idosos, são ávidos pela leitura de livros. Então, note bem, Ellen White viveu um período onde não existia Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, mas poderíamos aplicar esse conselho aos nossos dias. Ellen White diz já no tempo dela que haviam jovens que eram ávidos pela leitura, jovens que amavam a leitura. Hoje não vivemos nesta época. Hoje o brasileiro, ele lê muito pouco, ele lê pouco, melhor dizendo. Ele lê pouco, ou não lê quase nada. Por quê? Porque a vida do jovem e a vida de todos que me ouvem nesse momento é o quê? WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. E veja o conselho que a Ellen White vai nos dar. Desejam ler tudo o que encontram pela frente. Eles devem ter o cuidado com o que leem. Pudéssemos aplicar isso aos nossos dias, Ellen White diria: tenham cuidado com aquilo que vocês acessam, com aquilo que vocês pesquisam, com aquilo que vocês publicam, bem como com o que ouvem. Fui instruída de que eles se encontram, quem se encontra? Jovens se encontram em maior perigo de ser influenciados pela literatura imprópria. Ele, coloquei entre parênteses, Satanás, está tentando induzir tanto jovens como adultos a ler romances, contos e literatura semelhante. Os leitores de tais textos se tornam incapazes para os deveres que se acham diante deles. Poderia se aplicar aos nossos dias? Mais ou menos, estou falando muito da literatura, porque o brasileiro não lê muito. Mas se ela vivesse em nossos dias, ela aconselharia o cuidado que nós deveríamos ter com o mundo digital. Por quê? Porque Satanás sabe que esses meios, no tempo dela era a literatura, em nossos dias é o quê? O mundo digital. Podem fazer o quê? Podem levar ou tornar os membros da igreja incapazes. Incapazes do quê? De finalizar sua história terrestre. Porque nós temos uma missão. E Satanás sabe qual é a missão dessa igreja. Sabendo disso, Satanás vai fazer de tudo para atrapalhar. E ela não para por aí. Ela vai dizer: se fosse possível eliminar grande parte dos livros publicados, seria detida uma praga que está realizando uma obra terrível sobre a mente e o coração. E note bem: romances, contos banais e excitantes. Ou seja, no tempo dela, já haviam livros que eram publicados que excitavam jovens, crianças, à prática da imoralidade sexual. E até mesmo os livros chamados de novelas religiosas, obras nas quais o autor incorpora à história uma lição moral, são uma desgraça para os leitores. Meus queridos,
Em outras palavras, o preço máximo da sua descida. Até no tempo de Ellen White, histórias bíblicas estavam sendo utilizadas para promover o quê? Bruxaria, feitiçaria, romances e excitar os jovens à prática da imoralidade sexual. Então, por meio desse texto, nós podemos encontrar um direcionamento, principalmente à liderança, à igreja. E qual era o papel da liderança nesse contexto? Orientar as famílias para que eles tivessem um cuidado com os livros que os filhos daquela congregação, daquela igreja estavam lendo. E note bem, porque ela orienta os jovens ou toda a igreja a ter um cuidado, porque havia perigos que os cercavam, e esses perigos poderiam atrapalhar a obra de evangelização em todo o mundo. Por quê? Porque por trás, irmãos, note bem, irmãos, não é um apelo que eu faço à igreja. Não vem que não possamos ser pessoas ignorantes. Sabe por quê? Porque por trás de tudo o que acontece no mundo tem um dedo de Satanás. Satanás, sabendo do propósito pelo qual a igreja foi levantada, ele iria cruzar os braços? Obviamente que não. E é por isso que Ellen White vai descrever algo acerca do nosso inimigo. Veja o que ela diz. Satanás tem 1000 maneiras de perturbar a mente dos jovens. Não podem seguramente estar distraídos em nenhum momento sequer. Ou seja, ela está aplicando a um princípio das Escrituras. E que princípio é esse? O princípio que foi dado pelo próprio Jesus a Pedro, Tiago e João. E que princípio é esse? Vigiai e orar. Não basta apenas você orar, você tem que vigiar. Ou seja, não era para o jovem estar desatento ao que estava acontecendo. Porque o objetivo de Satanás, escute bem, jovem, o objetivo de Satanás não é tirar você da igreja. Esse não é o objetivo dele. O objetivo de Satanás é fazer você estar dentro da igreja, mas com a mente totalmente distraída. Esse é o objetivo de Satanás. Então não brinque com seu adversário. Não podem seguramente estar distraídos em nenhum momento sequer. Devem proteger o que, meus queridos? Proteger o quê? Por que proteger a mente? Porque a mente é o palco das emoções? Sim. Uma mente enferma, o corpo estará enfermo. Mas nós temos algo que o mundo não tem. Enquanto o mundo promove a ideia, olha, você tem que cuidar da sua mente porque ela é o palco das suas emoções, porque se você tem uma mente saudável, seu corpo será saudável, isso está correto. Mas nós temos algo que o mundo não tem. Sabe o que é? A cosmovisão cristã. Que cosmovisão é essa? A cosmovisão do grande conflito. A tua mente é o palco do grande conflito entre Deus e Satanás. Devem proteger a mente para que não sejam seduzidos pelas tentações do inimigo. Satanás sabe que a mente é afetada em alto grau por aquilo de que se alimenta. Irmãos, fazendo uma abordagem histórica, eu não quero ir para um extremo, dizendo que, olha, isso daqui foi Satanás que criou. Esse não é o meu objetivo, não quero ir para esse extremo. Porque nós sabemos que Deus concede graça aos habitantes da terra. E tudo que surge para o bem daqueles que amam a Deus. O mundo digital é algo bom, sim ou não? Sim. Eu tenho que pregar, dizer o seguinte, olha, daqui por diante ninguém deve usar esse aparelho. Eu devo fazer isso?
Isso é loucura. Porque nós estamos inseridos nesse meio aqui. Por isso que tudo que venhamos a fazer, precisamos fazer para a glória, principalmente esse aparelho aqui. Esse aparelho que está nas minhas mãos e possivelmente está nas suas mãos, deve ser usado para a glória de Deus. E Satanás, sabendo disso, Satanás sabe que tudo aquilo que eu dedico tempo, isso vai alimentar a minha. Não é à toa que ele vai trabalhar, nisso daqui, no mundo digital. Porque o objetivo de Satanás é conquistar o que, meus irmãos? A sua mente. E ela não para por aí. A mente que precisa se fortalecer é enfraquecida e perde a capacidade de estudar as grandes verdades relacionadas com a missão e a obra de Cristo. Verdades que fortificariam a mente, despertariam a imaginação e criariam um forte e fervoroso desejo de vencer como Cristo venceu. E aqui responde uma pergunta: por que hoje o Evangelho parece que é algo muito atrasado? Parece que não surte efeito nem dentro da igreja e nem fora da igreja. Sabe por quê? Porque a mente está atolada com coisas vãs. E essas coisas vãs muitas vezes vêm do mundo digital. É por isso que Satanás vai fazer de tudo para tirar a mente das pessoas do contato da palavra de Deus. No tempo de Ellen White, o que ele utilizava? A literatura. Só que, irmãos, que com o passar do tempo, Satanás começou a trabalhar em algo para entorpecer a mente das pessoas. Sendo que no ano de 1930, começaram a ser transmitidos os primeiros canais de televisão. Só que o acesso à televisão neste tempo era um acesso muito limitado. Por quê? Porque só tinha televisão nesse tempo só quem tinha dinheiro. Só que após a Segunda Guerra Mundial, a televisão se tornou acessível até para as pessoas de classe média. Sendo que em 1962, cerca de 90% dos lares norte-americanos tinham esse aparelho em seus lares. Irmãos, eu não preciso ir muito além para provar para vocês que a televisão foi um meio pelo qual Satanás utilizou para entorpecer a sua mente, para inflamar a sua mente. Agora saímos do âmbito da literatura e agora a igreja entra em um outro desafio. Que desafio é esse? Conscientizar os membros acerca daquilo que eles viam na televisão. Por quê? Porque a televisão, ou foi por meio da televisão, que muitos dos nossos irmãos foram sexualizados. Não é à toa que nos anos 80, nos anos 90, não tinha todo o pudor que nós temos hoje, não tinha a censura que nós temos hoje. Quem veio dos anos 80 se lembra que havia muito a questão da exaltação do corpo feminino. Quem não se lembra da banheira do Gugu? Das novelas, onde o corpo da mulher e o corpo do homem era exposto. E se você notar, na década de 80, na década de 90, algumas pessoas já alertavam dos perigos que a televisão poderia transmitir à próxima geração. Entre eles, não sei quem vai se lembrar, do Dr. Enéas Carneiro. O Enéas, em um dos seus debates, ele vai dizer de que a televisão, por meio das suas novelas, estava passando algo que estava sexualizando a mente das crianças.
crianças eram expostas à violência diariamente, mas muitos o chamavam de louco. E quantos se lembram disso daqui? Irmão, sendo sincero, não vou lhe julgar. Quantos já assistiram Malhação? Eu já assisti. Eu já assisti Malhação. Teve uma época que eu assisti a Malhação. A Malhação foi o meio que Satanás utilizou para alcançar os jovens. Sendo que na Malhação era publicado acerca de sexo antes do casamento, prostituição, homossexualismo. Irmãos, feitiçaria, espiritismo. Mas muitos dos nossos irmãos assistiam. Dava-se audiência. Então, irmãos, é algo sério. Por que Satanás utilizou a televisão? Para fazer com que os jovens fossem entretidos, e não apenas jovens, os adultos assistiam, crianças assistiam. Por quê? Para tirar a mente das pessoas do conflito cósmico, do conflito entre o bem e o mal. Por isso, meus queridos, não despreze aquilo que Ellen White nos aconselha. Satanás sabe que a mente é afetada em alto grau por aquilo de que se alimenta. Só que não parou por aí. Com o passar do tempo, já em nossos dias, a igreja, e não apenas a igreja, o mundo todo, lida com outro desafio, principalmente com esta nova geração. Ou seja, essa geração não é uma geração que tem problemas com a literatura ou com a televisão. É uma geração que lida com esse desafio aqui. Porque hoje a televisão tu passa dias sem ligar, mas todos os dias tu tem acesso ao celular. E o que a internet pode fornecer dentro disso aqui? Você não pode nem ter televisão dentro da sua casa, mas isso aqui já abriu barreiras. Hoje você tem acesso a todo tipo de conteúdo. Então a igreja lidou com esse desafio, tem lidado diariamente com esse desafio. A internet. E esse veículo tem gerado uma série de conflitos ou uma série de benefícios a essa geração aqui. A geração do futuro, a geração alfa. E o que seria essa geração? O que é geração alfa? É um termo para descrever pessoas que nasceram a partir dos anos de 2010 e, ao nascerem, logo de cara já lidam com a tecnologia, já lidam com a internet. A tal ponto que você vê uma criança já pegando o celular do pai, já acessando o YouTube, WhatsApp, Facebook. Ou seja, irmãos, nós lidamos com um outro desafio. Que é o que, irmãos? Os perigos que podemos encontrar na internet. Por isso, eu enfatizo novamente aquilo que a Ellen White afirma. Satanás sabe que a mente é afetada em alto grau por aquilo de que se alimenta. Alguns dados dessa geração. Em todo o mundo somos 8 bilhões de pessoas, aproximadamente 8 bilhões de pessoas, sendo que 67,1%, que equivale a 5,44 bilhões de pessoas, usam a internet, e 62%, que equivale a 5,7 bilhões de pessoas, usam alguma rede social. Aí eu quero fazer novamente uma pergunta. Quantos aqui usam o Instagram? Eu uso. Facebook? Eu não uso. WhatsApp? TikTok? Eu até deixei o TikTok por conta de uma série de problemas específicos.
esse meio proporciona ao jovem. Ou seja, nós lidamos com uma geração que já é inserida nesse mundo digital. Veja um outro dado. Em média, os usuários de redes sociais passam quase 3 horas por dia em plataformas digitais, totalizando 720 bilhões de minutos coletivos de uso a cada dia. Em um ano, isso é mais de 260 trilhões de minutos, ou 500 milhões de anos de tempo humano coletivo. Esses são os dados dessa geração que você deve, ou que você lida diariamente. A geração alfa. Veja aqui um outro dado, isso aqui é do governo brasileiro. 90% dos lares brasileiros já têm acesso à internet no Brasil, aponta a pesquisa. Isso você pode encontrar no site do governo federal. Uma outra reportagem, pós-pandemia, já no ano de 2023, acesso à internet cresce no Brasil e chega a 84% da população em 2023. Isso é uma pesquisa do ano de 2023. Já no site da Veja, diz o seguinte: povo ligado. 9 a cada 10 brasileiros têm acesso à internet em casa. E isso resultou no que, meus queridos? Muitos têm se utilizado dos meios digitais, das plataformas digitais, para prejudicar. O objetivo deles é prejudicar as pessoas, prejudicar essa nova geração. Por quê? Por que esse ataque feroz a essa geração? Porque Satanás bem sabe que a mente é afetada por aquilo de que se alimenta. Ou seja, se eu conseguir prejudicar o emocional dessas pessoas, se eu conseguir prejudicar o emocional dessa geração, eu estarei prejudicando o quê? A pregação do Evangelho. Se eu prejudicar essas mentes, o Evangelho será prejudicado. É por isso, meus queridos, que tudo que ocorre, seja qualquer tipo de violência, por trás está Satanás. Porque o objetivo dele é o que, meus queridos? Atrapalhar a pregação do Evangelho. Com algumas semanas, veja esse estudo publicado em março de 2024, diz que em 2023, 52% dos latino-americanos sofreram algum tipo de assédio digital. E aqui tem algumas ameaças. Eu não vou trabalhar isso aqui com vocês, porque vocês vão trabalhar essa parte aqui na tarde. Mas tem pessoas que utilizam a internet para intimidar e discriminar as pessoas. Utiliza-se a internet para vazar os dados das pessoas. Utiliza-se muitas vezes a internet para se aplicar golpes. Utiliza-se a internet para o licenciamento de menores. Troca de conteúdo íntimo. Irmãos, quantas pessoas que compartilhavam fotos íntimas com seus maridos tiveram essas fotos jogadas na internet? Muitas pessoas passaram por isso. Mas pasmem, o objetivo de Satanás não é pegar você, meu irmão, de cabelos brancos. O objetivo de Satanás é pegar essa próxima geração. São os teus filhos, os teus netos e bisnetos. Olha essa pesquisa. Diz que 1 em cada 8 crianças no mundo foi vítima de algum tipo de violência
sexual na internet entre maio de 2022 e maio de 2023. Ou seja, as suas crianças não estão protegidas. Suas crianças, seus filhos, seus netos e bisnetos estão em contato diário com esses perigos. Não é à toa que esse vídeo aqui teve um alcance de visualização. Meus queridos, já havia sido denunciado esse caso aqui. Já havia sido denunciado por outras pessoas, mas só agora que pegou toda essa repercussão, principalmente porque por trás também tem a questão política. Mas esse influenciador nos mostrou algo que muitos pais cristãos têm ignorado. O perigo que os filhos desses homens que se dizem cristãos enfrentam nas redes sociais, onde pedófilos, quando vem uma imagem publicada do seu filho, eles pegam essas imagens, eles compartilham em sites que só pessoas podem ter acesso. E aí, se você curtir, o algoritmo alimenta isso. E o Felca, esse influenciador, mostrou quantos das nossas crianças não foram violadas fisicamente por esses pedófilos, mas foram violadas pelo pensamento. Pelo pensamento. Ou seja, meus queridos, nós estamos enfrentando esses riscos. E o meu objetivo dessa mensagem não é apenas apresentar esses dados, mas responder essa pergunta que é primordial. Que pergunta é? Qual é a responsabilidade de um adventista no mundo digital? Qual é a sua responsabilidade? Você que se diz que faz parte da igreja remanescente, você que diz que aguarda o breve retorno de Jesus, qual deve ser o seu comportamento diante do mundo digital? E eu só posso responder essa pergunta lendo este texto aqui, Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Qual deve ser a sua responsabilidade? Jesus nos chama hoje a termos, primeiro, o cuidado com o mundo digital e, segundo, saber o que acessar e o que publicar. E aí eu quero ir mais além do que apenas tratar acerca da violência. Mas o que você tem publicado nas suas redes sociais? Que tipos de vídeos você tem publicado nas suas redes sociais? Que tipo de fotos você tem publicado nas redes sociais? Muitos pais, sabendo desse perigo, de esses homens malignos, filhos do diabo, que é isso que eles são. Muitos pais sabendo disso, muitas vezes papais publicam fotos do filho ou da filha com roupas sensuais na internet. Pais publicando, irmãos. Eu já vi um pai gravando a sua filha
fazendo dancinha de TikTok. Pai adventista do sétimo dia. Irmãos, o que você tem publicado nas suas redes sociais? As suas fotos glorificam a Deus? As suas fotos honram a Deus? Ou as suas fotos expõem aquilo que não era para ser exposto? Que era apenas para ser exposto para o seu marido ou para o seu futuro marido? Homens, o que você tem publicado nas suas redes sociais? Você tem publicado uma foto que expôs algo que pertence apenas à sua esposa ou à sua futura esposa? Você está percebendo, irmãos, o cuidado que nós devemos ter? Porque é muito fácil eu pregar, olha, cuidado com aquilo que você fala na internet. Cuidado com o tipo de pessoas que te seguem nas redes sociais. Mas a pergunta é, o que você tem publicado nas redes sociais? Tem glorificado o nome de Deus ou tem blasfemado o nome de Deus? Por isso, o próprio Cristo nos ensina, olha, vocês são diferentes. Saibam o que pesquisar, saibam o que publicar. Por quê? Porque vocês são o quê? Sal da terra. Vocês são luz do mundo. Ou vocês vão glorificar o meu nome, ou o meu nome será blasfemado entre as nações. Por isso, eu alerto os pais, evitem expor os seus filhos a esse mundo digital. Criança de 6, 7 anos já tem um perfil no Instagram. Crianças já tendo contato com isso daqui. Às vezes, irmãos, eu fico me perguntando qual é a necessidade do pai comprar esse aparelho para o seu filho de 6, 7 anos de idade. Ao ponto que muitas pessoas que não são adventistas já disseram, olha, eu não exponho meus filhos nas redes sociais porque eu sei dos perigos. E eu fico assim abismado porque essas pessoas que dizem nem adventistas são. Isso tinha que vir de quem, irmãos? Do povo adventista. Por quê? Porque Cristo nos chamou não para sermos cauda, mas para sermos cabeça. Cristo nos chamou não para sermos influenciados, mas para influenciar uma geração. Por isso, pais, evitem. Se você não comprou um aparelho para o seu filho de 6, 7 anos, não compre. Deixe o seu filho alcançar uma idade. E só assim você pode dar esse aparelho. Mas quando você dá, fiscalize. Veja o que o seu filho anda vendo nas redes sociais. Veja o que o seu filho fica curtindo nas redes sociais. Veja o que o teu filho, a tua filha, anda publicando nas redes sociais. Porque é muito fácil. E nós vivemos em um contexto onde pais não querem sentar com os seus filhos, conversar com os seus filhos, e é muito mais fácil entregar para eles o quê? Isso daqui. Se vira. Irmãos, mais uma vez, é pecado ter isso daqui? O que nós precisamos ter? Cuidado. Precisamos saber como usar e de que maneira usar. Irmãos, as redes sociais foram usadas para denegrir o caráter das pessoas. Quantos se lembram das últimas eleições que tiveram? As redes sociais foram utilizadas. E eu não quero tangenciar essa questão, que lado estava certo. O que eu quero enfatizar para vocês é que a internet foi usada para denegrir o caráter de pessoas no período das eleições. Famílias utilizando as redes sociais para denegrir o caráter dos seus familiares. E muitas vezes cristãos
cristãos utilizaram as redes sociais para muitas vezes mentirem acerca de tal pessoa. E aí eu faço uma pergunta: será que nós estamos colocando em prática essas palavras de Jesus? Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Irmãos, eu tenho um canal no YouTube. E quantas vezes, em alguns comentários, sempre quando eu trabalho acerca do espírito de profecia, quantos comentários eu já recebi de cristãos? E o seguinte: é por isso mesmo que o diabo está por trás dele. Será que foi para isso que Deus nos chamou? Pessoas no comentário: olha, essa mulher que vocês tanto falam de Amate foi uma serva do diabo. Pessoas utilizando redes sociais para denegrir o caráter dessa igreja, o caráter dos líderes dessa igreja. E pasmem, cristãos. Então, cuidado daquilo que você acessa, com aquilo que você acessa, com aquilo que você publica e com aquilo que você comenta. Com isso, eu não quero dizer, irmãos, que você não pode exortar uma pessoa. Até pela internet você pode exortar uma pessoa que ela está errada, mas saiba como exortar. Saiba como comentar da forma como Jesus comentava. Jesus disse: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Irmãos, sabe o texto que nós acabamos de ler? Efésios 4, 23. Se você estudar toda a epístola de Paulo aos Efésios, Paulo ele vai tratar de dois assuntos essenciais para a fé cristã. Primeiro, salvação. Segundo, santificação. Capítulo 1, capítulo 2, Paulo vai tratar acerca da salvação. Que nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Só que do capítulo 3 em diante, sabe o que Paulo vai tratar? Acerca da santificação. E aí o que Paulo vai aconselhar à igreja? Que as suas palavras sejam utilizadas para transmitir o que para as pessoas? Graça, edificação. Se Paulo vivesse em nossos dias, Paulo diria: meus irmãos, tenham em mente o preço que foi pago na cruz, por amor a você, por amor dos teus filhos, por amor do teu marido, da tua esposa, dos teus netos. Leve em consideração esse grande preço. Por isso, saibam o que acessar, saibam o que publicar, saibam como comentar um vídeo que você discorda de uma pessoa sem denegrir o caráter daquela pessoa. Que tudo que você faça seja para transmitir edificação e graça a outras pessoas. Deus não nos chamou para causarmos divisão no mundo digital. Deus não nos chamou para causarmos divisões dentro da nossa casa. Deus não nos chamou para causarmos divisões dentro da igreja. Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. As palavras de Cristo no monte condenam as galhofas, futilidades, as conversas impuras. Exigem que nossas palavras, e eu vou mais, exigem que nossas palavras, que nossas publicações, que tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve,
tudo aquilo que você acesse, não sejam apenas verdadeiras, mas sejam o quê? Puras. Por quê? Porque você foi resgatado das trevas e Deus te tirou de lá para a sua maravilhosa luz. Meus queridos, em meio a essa violência digital, se você está sofrendo algum tipo de violência, a primeira coisa que você deve fazer é denunciar esses agressores. Denuncie. Denuncie. É isso que você deve fazer. Pais, para que os seus filhos não sofram violência, procure estar presente na vida deles. Procure saber o que eles têm acessado, o que eles têm publicado. Irmãos, saibam como utilizar este veículo que Deus capacitou homens a criar para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo e aos quatro cantos desta terra. Qual deve ser a nossa responsabilidade? Qual deve ser a responsabilidade de um adventista em meio ao mundo digital? Primeiro, se você conhece uma pessoa que sofreu esse tipo de violência, denuncie. Se você sofre esse tipo de violência, denuncie. Pais, fiscalizem o que os teus filhos têm acessado, o que eles têm publicado. Faça isso com você também. Saiba como utilizar o mundo digital e conscientize as pessoas acerca do perigo que os cerca. E como utilizar esse meio? Eu quero encerrar lendo esse texto com vocês. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 31 e 32. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, até no mundo digital, fazei tudo para a glória de quem, irmãos? Para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para quem? Para a igreja de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Não é à toa que após a mensagem que Cristo pregou no monte, Jesus olha para aquela multidão e diz o seguinte: olha, sejam santos, assim como o vosso Pai Celestial é. Sejam perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é. Para que quando os ímpios olharem para vocês, não glorifiquem as suas obras, mas glorifiquem ao vosso Pai que se encontra nos céus. Nesse momento a irmã irá louvar o Senhor. Irmãos, esse mundo não tem salvação. Podem inventar todo tipo de lei, mas isso vai amenizar essa violência? Obviamente que não. Diariamente estaremos expostos a essa violência. É por isso que a conclusão que eu chego é: sabe o que, irmãos? Só Jesus é a solução para esse mundo que se encontra perdido. As leis podem até amenizar, mas não irá solucionar o problema dessas violências, seja a violência contra a mulher, seja a violência contra o idoso, seja a violência no mundo digital. Não vai poder amenizar, sabe por quê?
Porque o problema, sabe onde está? No coração do Senhor. E só há um remédio para que esse coração seja transformado: Jesus. E este, aquele que foi crucificado. Se você reconhece que só Jesus tem o poder de não apenas transformar a tua vida, mas transformar o mundo em que nós vivemos, se coloque de pé dizendo: eu creio que só Jesus pode transformar não apenas a minha vida, mas o mundo em que nós vivemos. E só Jesus tem o poder de proteger as nossas crianças, os nossos jovens e os irmãos da nossa humilde igreja. Que Deus nos abençoe.